ele tem muitas prerrogativas que hoje são mais simbólicas do que concretas. Como eu disse para você, formalmente, pelos costumes, quem nomeia os primeiros ministros é a rainha da Inglaterra. Esse é um poder real, isso não é um poder do parlamento. Agora, na prática, é quase como se isso não existisse. Porque nunca, depois que a Inglaterra foi evoluindo, século XVIII, XIX, houve uma colisão entre a monarquia e o parlamento. O parlamento passou a ser a instituição de governo por excelência. E há caso que a rainha não aceite quem foi eleito pelo parlamento? Que eu, recente, né, nos últimos 100, 200 anos, acredito que não. Pode até ter tensão da rainha não gostar de alguém, mas a rainha não intervém mais politicamente. Se vocês acompanharam aquela série The Crown, você vê que ainda o primeiro-ministro se encontra com a rainha toda semana, quase como numa posição de respeito, pedindo... Mas é um negócio também que é um teatro, certo? Porque ele vai lá pedir o consentimento com humildade, mas não cabe na cabeça do primeiro-ministro uma contestação por parte da rainha, né? Não entendi. Não tenho certeza, mas eu acredito que as leis, para serem aprovadas, também precisam do consentimento real. Mas é um consentimento ritual, formal, que vai acontecer. Não existe a hipótese de não acontecer. Até a Câmara Alta da Inglaterra, a nossa Câmara Alta é o Senado, são os representantes dos estados. Na Inglaterra, a Câmara Alta é também um resquício do passado que a Câmara dos Lordes, são os nobres, que, historicamente, eles tinham muito poder de contestar a legislação. Hoje, sobrou muito pouco para eles fazerem. Mas eles têm também algumas funções. E é até mais numeroso, a Câmara dos Lordes é mais numerosa e mais cara do que a Câmara dos Comuns, né, a Câmara dos Deputados dele, e continua existindo, mas na prática fazem muito pouco. Pelo menos diretamente, para saber qual é o poder de influência dessa Câmara Sim, no parlamento. Eu acho a gente pode pensar nisso. esse é um tipo de governo onde... Porque é difícil pensar nesse estilo de governo onde o poder acaba girando em torno do dinheiro, principalmente, e quem tem dinheiro vai sair do poder. Eles podem deixar de aparecer. Então, de repente, deve ter 1 para 1, 2 para 1, 10 para 1 desse grupo de lordes para o parlamento. Sim. Pessoas que eles influenciam para fazer as coisas conforme eles querem. Não, sim, é possível pensar que isso aconteça, mesmo porque há lordes que são também membros de partidos, dos 2 principais partidos da Inglaterra. Eles não Certo? abriram mão formalmente do governar, mas não informalmente. Sim. É um perfil. Então, para a gente resumir o que é a forma de governo parlamentarista, certo? Que surgiu dessa evolução histórica. O povo elege os seus representantes, os seus deputados, que vão se reunir em assembleia e serem soberanamente os responsáveis pelas decisões políticas. Poder legislativo. E os deputados conversam, negociam, barganham. Se for um partido só que tem maioria, não precisa barganhar com ninguém, mas se são muitos partidos, e há muitos parlamentos com vários partidos, onde ninguém tem maioria, precisa dessa barganha para constituir um governo de coalizão, composto por vários partidos. O governo, que é o poder executivo. Por consequência, o governo não presta contas ao povo diretamente, o governo presta contas ao legislativo, o governo trabalha com o legislativo, intimamente com o legislativo,
Mesmo porque, como eu disse, eles vêm do legislativo, certo? Então eles respondem precisam do permanente apoio dos deputados, dos parlamentares, para continuar exercendo a sua função. Aqui não existe nenhuma possibilidade do governo contrariar o que os parlamentares querem. É quase como se esses dois poderes fossem fundidos, fossem uma coisa só. Então, muitas vezes, o parlamentarismo é pensado como o sistema da união dos poderes, da fusão dos poderes, onde eles são dependentes um dos outros. E os deputados prestam contas ao povo, porque, afinal, quem elege os deputados é o povo. Certo? Então, a seta aqui é quem constitui quem e quem presta contas para quem. Sim. Em geral, no parlamentarismo, os governos caem, fazendo uma analogia talvez até um pouco grosseira, pelo mesmo motivo que a Dilma caiu. Falta de apoio político no legislativo, certo? Então, uma vez que esse apoio político cai, a coalizão ou o partido deixa de confiar no executivo, eles podem conversar de novo. Isso é uma questão ordinária, uma questão cotidiana que não cai nas ruas, certo? Se o poder executivo não tem mais apoio, as pessoas se reúnem de novo para colocar um outro governo e ele sai sem problema nenhum. Porque o parlamentarismo ele foi pensado, né, como mostrei para vocês, historicamente, para controlar o governo e para impedir que o governo fizesse o que o parlamento não quer. O parlamentarismo impede que o governo atue contra o legislativo, certo? Então é por isso. Aconteceu qualquer coisa, o próprio parlamento se reúne e tira o Isso. Muitas vezes também... não tem esse trauma inteiro. Não. Viveu de 6 meses, 9 meses para tirar e Não. vai para lá, deslocado. Por isso que às vezes volta, né, esse assunto. E muita gente, a gente já vai chegar lá, muita gente defendia o parlamentarismo durante a Constituinte para impedir esses traumas, ainda mais para a gente ser uma democracia jovem, onde a instabilidade poderia ser prejudicial para a democracia. Sempre existiu uma corrente muito forte defendendo o parlamentarismo no Brasil, para evitar esses traumas, né? Enfim. No Brasil, você acha que isso funcionaria? Eu acho que não. Mas como esse, poderia ser mais gente controlando tudo. É difícil saber. A gente só teve uma experiência concreta parlamentarista que você falou na quarta-feira, que foi durante o governo Jango. Mas foi uma experiência assim de malandragem, né, para que o Jango não governasse efetivamente. Não teve uma discussão nacional. Tivemos o plebiscito também, que... Mas eu acho que mudaria de primeiro-ministro cada 2, 3 meses no Brasil, mas até achar um bom, de repente acha um bom e acabou o país, né? A gente vai falar... Espanha rodaram uns 2, 3, 4, 5 anos até achar um, e daí na Inglaterra o primeiro-ministro fica às vezes 10 anos. Sim, sim. Margaret Thatcher ficou 12 anos primeiro-ministro. Eu acho que fica mais fácil para a gente fazer tomar uma posição se a gente agora tentar entender como que surgiu o presidencialismo e por quê. Certo? Porque
Se o parlamentarismo foi a opção europeia, o presidencialismo foi a opção aqui das Américas. Todos os países aqui das Américas, ex-colônias espanholas, portuguesa, que é só a gente, e os Estados Unidos, que a única ex-colônia britânica que virou presidencialista, as outras tenderam a também emprestar ao parlamentarismo, a nossa opção aqui nas Américas foi o presidencialismo. Parlamentarismo. E a chefe de Estado é a rainha da Inglaterra. Da mesma coisa na Austrália, é parlamentarismo e a chefe de Estado é a rainha da Inglaterra. Não, porque a rainha da Inglaterra só exerce função simbólica, né? O poder político é do parlamento australiano e canadense, né? Então, agora imagine, vamos fazer esse exercício histórico de novo. Vamos se colocar num período histórico, mais ou menos aqui, certo? Onde o parlamento, o que a gente viu no mundo foi o parlamento tomar para si a prerrogativa de legislar. E a administração, via de regra, cabe a reis e rainhas, cabe à monarquia. A monarquia ainda exerce essa função importante. O chefe de Estado e, por consequência, o chefe de governo. E você está numa situação histórica em que você quer construir um Estado do zero. A gente quer fazer tudo novo. Vamos pensar filosoficamente como construir um bom Estado que funcione bem do zero. Certo? Você não tem nenhuma instituição anterior naquele país, a não ser observar o que está acontecendo no mundo. Então, primeira tarefa, quem vai ter o poder político? Quem que vai ter o poder de legislar? O que vocês proporiam? Para que seja um país que funcione bem em proveito do povo. Quem legisla nesse país? Representantes do povo, uma assembleia, algo próximo a um parlamento, onde vem a gente das diversas regiões, que estejam familiarizados com os problemas das diversas regiões e possam juntos discutir as questões nacionais e tomar as decisões. Também, essa questão sempre está em pauta, garantir a representatividade de toda a população. Como pensar num sistema eleitoral, né, porque aí envolve de novo o que a gente já conversou, sistema eleitoral que represente efetivamente a população. Mas a gente está ainda no período pré-democrático, a democracia não chegou a tanto ainda, as mulheres não votam, os poucos homens que votam são homens que têm alguma influência, algum poder. Zero. Então, a gente está vivendo nesse mundo. Agora, tudo bem. Acho que a gente pode concordar que a melhor forma de legislar é se todos que têm algum interesse sentarem para conversar numa assembleia e discutirem e tomarem decisões políticas. Se ninguém chegar num consenso, que seja por maioria, certo? Mas que todos tenham alguma representação. Agora, quem governa esse país? A gente nunca teve nenhum rei, a gente nunca teve nenhuma monarquia. Na verdade, como ex-colônia, né, agora já está ficando claro o quebra-cabeça para vocês, a gente está rompendo com a monarquia. A gente não quer mais depender de um rei, a gente não quer mais poder arbitrário, a gente quer que o Estado funcione pro povo. Como a gente vai escolher alguém para governar, pensando governo administrar de forma apolítica, de forma assim, apenas cumprindo o que os políticos definiram e burocraticamente administrar o país e também representar o povo como um todo, independente das suas posições políticas, independente de qualquer coisa. Quem que vai ser essa pessoa? Alguém eleito pelo povo. Então, foi aí que pensou-se num presidente eleito pelo povo num momento histórico onde ninguém fazia isso ainda. Os americanos são os inventores do presidencialismo. Só que talvez por terem sido os inventores e talvez por terem
trabalhado no momento onde não havia nenhuma experiência ainda, e teve muita filosofia, muita abstração, muitas coisas, eles criaram essa coisa maluca que é o colégio eleitoral que dura até hoje, certo? Podia ser muito mais simples, como são nos países presidencialistas, mas é uma instituição histórica de um momento específico que vingou, que durou, certo? Então, o presidencialismo surge dessa necessidade, o fato da gente precisar de alguém que represente o povo, que cumpra as decisões dos representantes do povo e que seja algo além da política também, né? Mas como a gente não tem rei, como a gente não tem nenhuma dinastia e a gente não quer que seja um poder arbitrário, que seja um presidente eleito e que a gente possa remover ele de tempos em tempos se for um presidente ruim. É mais seguro do que ter uma monarquia com sucessão por sangue, certo? Filhos sucedendo os pais. É muito mais seguro. Você não tem um controle de quem vai ser o filho daquele rei, mas você pode ter controle de quem você vai colocar na presidência da República. Agora, está se criando... Veja quantas implicações podem surgir daí, né? Está se criando um presidente eleito que, ao mesmo tempo, seja chefe de governo para cumprir as ordens para que faça cumprir as ordens do Congresso e também chefe de Estado. Represente os Estados Unidos em âmbito internacional e, de certa forma, encarne o povo, né? Seja um representante do Estado enquanto Estado, não só de uma opção política. Você está colocando, da mesma forma que o rei era as duas coisas historicamente, você está fazendo isso para uma pessoa que foi eleita. E enquanto as funções de governo foram sendo tiradas do rei ao longo da história, na Inglaterra e nos outros países monárquicos europeus, o presidente manteve essas duas funções muito fortes para ele próprio, certo? Um chefe de Estado que, ao mesmo tempo, é uma opção política de um partido. Isso gera uma série de problemas que a gente vai discutir ao longo dessa aula, mas... Diferentemente do parlamentarismo, no presidencialismo você tem os poderes claramente separados e legitimados de forma independente, ou seja, que eles têm que se entender de alguma forma. Ninguém depende do outro. O presidente, idealmente, não depende do Congresso para exercer o seu mandato. Ou seja, idealmente o Congresso não poderia derrubar o presidente. Certo? Da mesma forma que acontece no parlamento, porque seria a mesma coisa, pensando de novo, historicamente, como surgiu, que o parlamento derrubar um rei. Porque o presidente foi quase que uma imitação pensada para um rei. Certo? Alguma questão? Então, nesse caso, né, diferentemente do que ocorre aqui, no presidencialismo, o povo... Tente pensar nas implicações mais profundas disso tudo, né? O povo elege o poder legislativo, elege os deputados... E, separadamente, o povo também elege o chefe de governo, o outro poder. E aqui, o governo não responde diretamente ao deputado, não precisa responder diretamente ao deputado, ele responde diretamente ao povo, porque ele depende do voto do povo para se manter no poder. E da mesma forma que os deputados prestam contas ao povo, são poderes independentes que reivindicam legitimidade pelo voto popular. Então, quando o Congresso contesta as decisões do presidente,
o presidente fala, mas espera aí, eu estou prestando contas ao povo, não para vocês. Certo? Então, isso gera um problema de governabilidade, porque não dá para conceber também que eles não trabalhem de forma harmônica, que eles não consigam trabalhar. Porque se eles não conseguem trabalhar em conjunto, se eles vão ter essa tensão constante, o Brasil está o país está em perigo, certo? Os países presidencialistas têm esse potencial maior de instabilidade, pelo menos é o que a literatura diz, né? O que as pessoas, os analistas veem, que os parlamentaristas não têm. Por isso que teve essa frente em apoio ao parlamentarismo, e esse assunto volta sempre o tempo todo. É muito poder, né? Hã? É muito poder. É muito poder. Se for bom, vai ser ótimo, mas a instabilidade é enorme. Se for ruim, ninguém segura. Sim. Então, no presidencialismo, porque se no parlamentarismo a maioria dos parlamentares formam o governo, e por isso garante que eles se entendam, certo? No presidencialismo, se eles não se entendem, a gente tem eu perdi o raciocínio, ia falar alguma coisa a mais que isso que eu já falei para vocês, mas eu perdi o raciocínio. Então, você gera uma instabilidade maior pela dificuldade. Voltou, sabe quando volta de novo? É a idade. A idade está chegando. Desculpa, eu já passo para você. Não, então, os parlamentares elegem um primeiro-ministro que forma um governo com apoio total dos parlamentares. No presidencialismo, é o presidente que não tem nada a ver com os congressistas, que ele vai ter que pensar o governo, sendo capaz de montar uma coalizão que funcione. Essa função de formar o governo não cabe a um parlamentar, cabe a um ente estranho, certo? Ao Congresso. E ele precisa, de alguma forma, ser hábil o suficiente para montar uma coalizão que funcione. A governabilidade do parlamentarismo é garantida. Você... Mais fácil. Pois é. Fala. Desculpa. Você não tem que ficar ali fazendo meio que campo. Eu estava pensando que nesse modelo é mais fácil você criar a sua própria vantagem. Se você não tem que dar satisfação para o povo, eu consigo criar uma necessidade do povo que eu, satisfazendo essa necessidade, eu vou ganhar voto. Sim. Então, eu acho que você consegue criar a própria vantagem, que não consegue no outro. Sim. Sim. Existe... Sim, a gente acaba no Brasil, em função das nossas instituições, naturalizando como sendo algo ordinário, né, como sendo algo comum, coisas que são muito problemáticas do ponto de vista democrático. Então, nós brasileiros estamos muito acostumados, historicamente, com presidentes que apelam diretamente ao povo e demonizam o Congresso, certo? É muito comum, porque o presidente tem essa motivação de ser legitimado pelo voto popular, de dizer, o Congresso me atrapalha, eu tenho que prestar contas ao povo. Então, no Brasil, isso é pior comparativamente, porque nós temos um sistema partidário tão fragmentado que a dificuldade para o presidente montar uma coalizão funcional é maior do que em outros presidencialismos. Então, existe uma motivação ainda maior do presidente demonizar ainda mais o Congresso, do que se fosse... Tem diversos países presidencialistas aqui na América Latina, onde a coalizão depende de um parceiro, de dois parceiros, certo? A gente precisa de 10, de 11, para ter maioria. É muito difícil. Então, essa tendência de apelar diretamente ao povo, ela acaba sendo maior. Existe alguma relação
Sim. deputado, Não, eu entendi. senador, indica 10, 20 pessoas dentro do governo executivo para daí se alinhar ao poder executivo. Não, é um bom raciocínio. Então, eu fiquei na dúvida de como responder pelo seguinte. Primeiro, me parece que é uma função mais do sistema partidário, da fragmentação do sistema partidário, do que da forma de governo em si. Porque os países que têm sistemas partidários com menos partidos e mais fortes no Congresso, os governos também tendem a ser menores. É só comparar com os Estados Unidos. Né? Nós temos o maior número de ministérios comparativamente com... Essa é outra anomalia brasileira, certo? Por quê? Porque são muitos partidos para agradar. Agora, eu fico na dúvida também, porque existe um argumento muito forte de que o presidencialismo... Esse é um argumento mais controverso, que não sei como que vocês pensam, mas que o presidencialismo estimula fragmentação partidária. Depois vamos tentar entender por quê. A gente vai discutir isso mais para frente, mas pense por que o presidencialismo poderia estimular mais partidos. Por que o presidencialismo, em relação ao parlamentarismo, estimula os partidos a se quebrarem, a se fragmentarem e gerar? Então, se você pensar assim, se você acreditar nesse argumento, e no argumento no qual eu não deposito todas as minhas fichas, né, então a resposta seria positiva. A forma de governo afeta o tamanho, porque gera fragmentação. Dependeria disso. Acho que é mais fácil pensar que a fragmentação, seja qual for o motivo dela existir, afeta. Porque a relação é direta, a relação é mais automática. Quanto mais partidos, maior o governo, porque maior vai ser a necessidade de distribuir cargos para montar uma coalizão. Porque no parlamentarismo, se normalmente é um partido ou 2 partidos que estão governando, ele vai ter basicamente o poder executivo enxuto, que o que precisa para funcionar. Ele não precisa ficar dando cargo para... Mas então, por exemplo, se você pensar os parlamentarismos com muitos partidos, tem alguns países europeus, né? Eu trouxe na sexta-feira para vocês aquela tabela do número efetivo de partidos por país. Vou pegar Israel e Holanda, que tem 7, 8 partidos efetivos no parlamento. Você precisa montar uma coalizão e você precisa dividir as pastas também para os partidos, né? É mais fácil se for uma Inglaterra com 2 partidos, se for um país que tenha 2 partidos só, mas pode ter muitos partidos em sistemas parlamentaristas também. Pode. Os parlamentares são as pessoas que representam o povo, né? E quem escolhe os parlamentares? Os parlamentares são... É o voto popular. É o voto popular? Sim, no Brasil você pensa no voto para deputado. Aí no caso do sistema parlamentarista... É da mesma forma que a gente vota, só muda a fórmula eleitoral, né? Que isso, cada país tem o seu. Mas, por exemplo, a gente tem a representação proporcional. Tem países parlamentaristas também que têm representação proporcional. Voto distrital, tem presidencialismos e tem parlamentarismos. Então, são... Só votam os parlamentares, então eles escolhem O governo, o governo. sim. Ok. E o chefe de governo é o primeiro-ministro. Se é uma monarquia, o chefe de Estado é o rei ou a rainha. Se é um parlamentarismo, república, em geral vota-se para um presidente, na maior parte das vezes diretamente, mas também há casos em que o parlamento vota indiretamente para o presidente. Só que ele passa a ser esse chefe de Estado simbólico, que é quase como um rei ou uma rainha que não tem poder nenhum. Só alguém. A Alemanha, por exemplo, a Itália, Portugal. O país híbrido, porque uma república parlamentarista é híbrido, porque você também vota para presidente, né? O que mais se aproxima ao presidencialismo, como no nosso caso aqui da América Latina, é a França. É a França. Então, só que às vezes, quando o partido do presidente não tem maioria
na Assembleia Nacional, você pode ter casos em que o poder ele se desequilibre mais para o primeiro-ministro também. Historicamente, a França teve casos assim, em que o primeiro-ministro teve relativamente mais poder. Mas, em geral, a gente só conhece o presidente. É o presidente que toma as decisões políticas mais importantes, porque ele tende a ser capaz de criar uma coalizão majoritária e colocar um primeiro-ministro que agrade aos deputados. É ele que escolhe. É o presidente que escolhe o primeiro-ministro. E, em geral, ele agrada a Assembleia Nacional, até para governar. E quando ele... eu não tenho certeza, então pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que o Mitterrand foi um caso em que o primeiro-ministro foi de um outro partido porque ele não tinha maioria na Assembleia Legislativa. Então ele teve que agradar a maioria da oposição e trazer um primeiro-ministro da oposição e coabitarem, né? E é que nem assim universidade no Brasil, que aqui assim a USP faz uma lista tríplice e o governador que escolhe o reitor. Não. É mais ou menos assim ou não? Não. O parlamento que manda os nomes para o presidente escolher ou não? Ele que escolhe pessoalmente? Eu acredito que ele escolha livremente, mas eu posso estar errado também. Eu acredito que ele escolha livremente. Que no fim é da mesma forma que a rainha tem formalmente a prerrogativa de nomear o primeiro-ministro, né, o presidente francês também tem essa prerrogativa de formar o seu governo. Nesse caso, por exemplo, com 2 partidos é difícil, né? Tem que ter mais partidos também, né? Porque com 2 não tem nem sentido isso. Sim, quando você tem... No presidencialismo, né, pode gerar um problema você ter 2 partidos só, porque eles têm que governar com minoria, e aí não tem escapatória, né? Oposição é contra tudo. Sim. Sendo bom, ruim é contra. Sim. Então, o presidencialismo é perigoso por causa disso, né? Não tem nenhuma garantia que o presidente vai ter maioria. Muitos partidos, nesse sentido, facilita, porque você pode negociar e montar uma coalizão. Agora, se você só tem 2 partidos que nem nos Estados Unidos, muitas vezes, e tem casos recentes em que isso aconteceu, o presidente governa com minoria. Ele tem que tentar trazer gente indisciplinados dos outros partidos para aprovar, do outro partido para aprovar o que ele quer. Governou com minoria em alguns períodos. Os presidentes anteriores também. Tem sido mais comum do que foi no passado. Principalmente na eleição de meio de ano. Que nem esse ano a gente vai ter eleição de meio de ano nos Estados Unidos. Vai renovar todo o Congresso. É muito provável que os democratas ganhem. Porque, em geral, o povo, depois de um tempo de governo, o povo fica bravo com o presidente. É muito comum. Isso é quase que uma tendência universal. O presidente começa a governar muito popular e a popularidade vai caindo ao longo do tempo. Então, na eleição de meio de mandato, a tendência é ele perder a maioria quando tem. Mas nos Estados Unidos parece assim, né? O cara é presidente, ganha o segundo mandato, daí muda o partido, primeiro, segundo mandato, muda o partido, primeiro, segundo mandato. Parece Sim. lá, é sempre assim, né? O presidente governa 2 mandatos e muda o partido. Sim. Sempre. Ultimamente tem sido assim, né? Democratas e republicanos se alternando no poder, mas também nem sempre foi assim. Teve períodos históricos onde os republicanos dominaram por muito tempo e os democratas também.